para mais um Segunda do Enem. Hoje nós vamos ver a questão 16 do Enem 2020. Vem comigo que eu te mostro como responder. Essa questão fala de um conto do Domingos Pellegrini. Vamos ver o nome dele, né? Domingos Pellegrini, A Maior Parte do Mundo. Aqui publicado no livro Melhores Contos, em 2005, mas ele foi publicado, o conto, viu, em 2001. Vamos ver o que a questão pede, tá? Lembrando, vamos sempre no comando, depois ler o texto, para a gente já pensar em como direcionar o nosso olhar ao ver o texto. As reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho, condições aviltantes aqui, condições vergonhosas, né, deploráveis de trabalho, a que são submetidos, recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é. Então, nós vamos observar aqui, uma questão de interpretação de texto, de compreensão do texto, acima de tudo. Qual é essa tentativa? Qual é a mais forte tentativa de neutralização dos representantes do empregador? Vamos lá ver o texto? Aqui chegamos. Fomos falar com o tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com um supervisor que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Tinha uma serra circular cortando uns caibros ali perto. Então só dava para falar quando a serra parava. E aquilo foi dando nos nervos. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 volts aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí, o supervisor falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito. Que horror, né? O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra, né? A gente tinha de acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer o nosso trabalho ali, naquela ponte. Um orgulho nacional. Então, nós vemos aqui uma situação de uma construção de ponte, que quem leu o conto inteiro sabe que é a Ponte Rio-Niterói, em que os trabalhadores estão reivindicando melhores condições de trabalho. E há um diálogo aqui, que a gente percebe um diálogo, né, no discurso indireto livre, em que o engenheiro começa a enumerar várias situações para melhorar as condições. E ele usa um argumento, né, que é mais forte que os outros, certo? Que a gente vai ver agora nas respostas, né? Então, ele diz, as reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é. Então, vamos identificar aqui qual é a mais forte situação, tentativa de neutralizar a situação que o engenheiro utilizou, tá bom? Deixa eu diminuir aqui, fica melhor. Vamos lá. Dessas, qual é a mais forte? A sequência de atribuição de responsabilidades e de poder decisório a terceiro. A gente viu que ele diz, né, que outras pessoas têm esse poder, mas isso não é um argumento forte. A solicitação em nome dos prejuízos e dos compromissos para entrega da obra. Ele vai falar ali que tem muito prejuízo, né? Muitas companhias já desistiram e tal.
Isso não é um argumento forte para manter eles ali. Intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena. A gente percebe que tem uma pessoa que aparece. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando, né? Então, a gente percebe que tinha um sujeito ali para intimidar. Mas esse sujeito foi uma das tentativas, foi a mais forte tentativa de neutralização? Foi uma das, né? Mas foi a mais forte. A D, promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários. É que ele disse, olha, se o problema de vocês é falta de mulher, a gente arruma imediatamente. Esse foi um argumento forte o suficiente, foi o mais forte para neutralizar as coisas. Um argumento horroroso, diga-se de passagem, né? Ou o apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Quando ele coloca aqui, ó, o engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, né? Então, ele trata lá daquelas questões do prejuízo. Mas isso é o argumento mais forte, porque era mais uma questão de honra. E a gente tinha que acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer o nosso trabalho ali naquela ponte, um orgulho nacional. Então, o que a gente percebe aqui? Um apelo, né, que o engenheiro fez para o amor, para o orgulho que os trabalhadores iriam sentir terminando a ponte, mesmo com as condições precárias, né? Então, aqui a resposta correta é esse apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Então, eles esperavam que eles se identificassem com a ponte, né, com a empresa e dissessem, ó, nossa empresa, a empresa com que eu trabalhei, a nossa empresa terminou essa ponte aí, por isso é um orgulho nacional. Então, esse apelo foi mais forte dentro do texto, tá bom? Opção E, 16, opção E. Então, é isso, pessoal. Continuem estudando, não desistam, não abandonem, foco, porque o Enem tá aí já já, né? E vocês vão se dar super bem. Estudando, se concentrando e contando com a gente sempre. Beijos!